número 47. Aqueles que encontrar, vamos colocar de pé em pé essa palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as nações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os princípios dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Fechemos nossos olhos neste momento. Vamos falar para o Senhor. Deus amado, Deus altíssimo, grande é o Senhor. A sua glória é tremenda, Senhor Jesus, que muitas vezes, ó Pai, nós não sabemos explicar, ó Pai. Deus, neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer, ó Pai, por cada pessoa que aqui está nessa noite, ó Pai. Por cada um, ó Deus, que sai dos seus lares para poder estar aqui, ó Pai, em comunhão uns com os outros. Obrigada, Senhor. Obrigada, ó Pai amado, Pai querido, porque o Senhor, ó Deus, entregou o seu único filho, ó Pai, para morrer, ó Pai, em nosso lugar. Pagou um alto preço, Senhor Jesus. Deus, neste momento eu quero te pedir, ó Pai, conduz esse culto, Senhor, os louvores dessa noite, a ministração da tua palavra, Senhor. Deus amado, que tudo que for feito aqui, ó Deus, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Nos usa, ó Pai, para que possamos ser servos melhores a cada dia, Senhor. Para que possamos, ó Deus, estar prontos, ó Deus, para te servir. Aumente a nossa fé cada dia, Senhor. Que possamos, ó Pai, dobrar os nossos joelhos e declarar que o Senhor é Deus, ó Pai, o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, Deus. Tudo eu te peço, ó Pai, e te entrego. No nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Palavra para o ministério de Deus. Estar a vivo, sua derrota.
E quando o Senhor entrar com a sua provisão, e nós temos que entender que o Senhor é Deus, independente do nosso querer, da nossa vontade. E quando Ele quiser, Ele vai enviar o Cordeiro como Ele fez com Abraão. A sua vontade, o seu tempo não é do Senhor. O Senhor sabe a hora certa de agir. Nós queremos sempre
Cristo fala sobre a videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Então, nessa passagem, Jesus Cristo faz uma comparação entre a videira e os ramos, e Cristo e a igreja. Assim como algumas outras passagens, nós temos Jesus Cristo como a base, e a igreja, nós sendo a construção. Ele é a nossa base, né? Nós somos edificados sobre ele. E por aí nós temos algumas formas de comparação que o próprio Cristo usa para nos mostrar, então, sobre que tipo de relacionamento o crente tem com Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seco, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho permanecido, que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Amém, irmãos. Quem puder dobrar os seus joelhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite. Santo Deus, eis-nos aqui, ó Senhor, em Tua presença. Ó Deus, e viemos até aqui nessa noite porque necessitamos do Senhor. Precisamos, ó Pai, da Tua presença, precisamos da Tua direção, do Teu amor, do Teu perdão diariamente. Senhor, e queremos ser discípulos que seguem a Tua palavra, que glorificam o Teu nome. Por isso nos rendemos diante do Senhor, clamando ao Senhor, Deus, como os discípulos argumentaram certa vez: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, não há outro caminho, não há outro lugar para irmos, a não ser, Deus, o lugar de estar em Tua presença, de buscar a Tua face, ó Deus, de reconhecer a Tua vontade sobre nossas vidas. Por isso eu venho clamar ao Senhor que pela Tua misericórdia possa falar ao nosso coração nessa noite, nos instruir, ó Deus. Senhor amado, que cada um de nós seja tocado, seja alcançado, Pai, seja incomodado pela ação do Teu Espírito Santo, ao ponto, ó Pai, de haver transformação em nossos corações, ao ponto, ó Pai, de sermos limpos pela Tua palavra e podermos produzir muito fruto para a glória do Teu santo nome. Nós suplicamos ao Senhor, Pai, que assim seja na vida de cada um dos Teus servos. Também quero Te louvar, Deus, pelos dízimos e ofertas, e o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, nos fazendo prosperar, nos dando, ó Pai, o recurso a cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, e nós clamamos para que o Senhor continue abençoando o lar de cada um dos Teus filhos, ó Pai, abençoando para que sempre haja mantimento na Tua casa, para que aqueles que são mais necessitados, para que as obras de caridade continuem sendo realizadas, ó Pai. Nós suplicamos ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Então, irmãos, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, Ele sempre usa, ou Ele usa parábolas, ou Ele usa algumas comparações para nos fazer, nos ajudar a entender como que funciona o Evangelho, como funciona a vontade do Senhor, o plano de Deus para nossas vidas. E nesse texto que nós lemos, não é diferente. Jesus Cristo vem trazer para nós que tipo de relacionamento nós desenvolvemos com Ele. Como é a vida de um cristão. O Senhor está mostrando isso para nós. E Ele vai repetir algumas vezes a seguinte expressão: sem mim nada podeis fazer. Qualquer ramo, qualquer pessoa que queira estar vivendo sozinho, de forma autônoma, desligado de Cristo, desligado da igreja, se torna um ramo que vai secar, está destinado à morte. Sem estarmos ligados à videira, nós não podemos fazer nada, não há como viver.
desligados de Cristo. Aqui eu me refiro à vida espiritual. É claro que vocês todos estão vivos, e lá fora, as pessoas que estão lá fora estão vivas também, fisicamente falando, mesmo estando longe de Cristo. Mas espiritualmente, meus irmãos, só podemos estar vivos se estivermos ligados a Cristo. Então esse é o primeiro passo de um relacionamento com Cristo. Você só pode estar vivo espiritualmente se você está ligado à videira. Nenhum ramo pode estar vivo por si só. Nenhum ramo tem vida em si. Só há vida quando estamos ligados em Cristo Jesus. E a vida de Cristo em nós, essa vida que o Senhor vai dizer vida em abundância, essa vida que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, é uma vida que nos faz florescer, que nos faz frutificar. Então o Senhor nos chamou, nos escolheu. Ele vai falar isso também nesse texto de João capítulo 15, um pouco mais adiante. Ele vai dizer que Ele nos escolheu. Ele falou: foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. É claro que essa escolha que Jesus Cristo fez, ela é uma escolha feita na soberania de Deus, e não anula também a nossa decisão. A escolha que o Senhor fez, ela vai ter também a nossa decisão acompanhando a escolha que o Senhor fez. Então, de alguma forma, os discípulos que estavam ali ouvindo aquela mensagem, eles também escolheram Jesus porque eles aceitaram o convite de Jesus. Eles acompanharam Jesus quando foram convidados. Eles poderiam ter rejeitado o convite, mas eles acompanharam, eles seguiram o convite de Jesus. Houve uma decisão, uma escolha deles também, mas o Senhor nos escolheu primeiro. A iniciativa, o primeiro passo foi de Deus. Se Deus não tivesse te chamado inicialmente, você não estaria aqui hoje. Se Cristo não tivesse chamado você, você não estaria aqui hoje. Por mais que você vai dizer: mas foi um amigo meu, ou foi um parente meu que me chamou. Sim, nós, como servos do Senhor, fazemos convites, mas a escolha de Deus por você é uma escolha que antecede a sua decisão, é uma escolha que antecede o seu querer. O Senhor te escolheu primeiro. Ele já se sacrificou por você antes mesmo de você acreditar no sacrifício dele por você. Então, primeiramente, o Senhor nos escolheu, Ele nos chamou, e o relacionamento que Deus quer desenvolver conosco é um relacionamento que não é autoritário, não é um relacionamento impositivo, como uma liderança que quer dominar as pessoas, mas é um relacionamento em que Ele é o Senhor, mas Ele nos dá liberdade. O Senhor não quer que você sirva a Ele de forma impositiva. Deus quer que você voluntariamente, que você abrace essa causa, que você queira realmente se entregar a Ele e à obra dele. Então, quando nós servimos ao Senhor, não há nenhum prazer da parte de Deus em que isso seja um sofrimento para nós, ou que isso seja algo obrigatório para nós. Deus quer que você tenha alegria, que você tenha prazer, que você se realize em fazer a vontade dele. Então é interessante isso, porque uma das características que nós vamos ver aqui daqueles que frutificam é justamente a alegria. O Senhor então não nos chamou para vivermos de cara fechada, emburrados, tristes. É muito difícil servir a Jesus, então eu vou viver de cara feia. Não, irmãos, o Senhor nos chamou para termos alegria, para nos alegrarmos nele. É interessante porque algumas produções que foram feitas sobre Jesus Cristo, por último agora nós temos aí The Chosen, quem já assistiu, nós temos um Jesus bem mais alegre, bem mais divertido, mais comunicativo, né? Uma pessoa mais agradável. E é exatamente isso que nós percebemos, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos e vemos o ministério terreno de Jesus, em que Jesus se expressa dessa forma, e ele vai dizer aqui para os seus discípulos e para nós hoje também, que uma das características daquele que está ligado a Jesus é a alegria. Interessante isso, embora muitas pessoas às vezes vão talvez defender de uma forma diferente,
mas o que nós vemos na palavra do Senhor é exatamente isso. Então, nós temos aqui duas características, o Senhor repete apenas duas vezes, características de pessoas que estão ligados a Ele, mas não produzem frutos. Então isso meio que já exclui, porque são pessoas que não estão seguindo ou se alimentando da seiva que Jesus Cristo vem trazer para nós. Isso já mostra que existe alguma coisa ali que não está ligada de fato entre o discípulo e Jesus Cristo, ou seja, o ramo não está ligado à videira de fato. E ele vai citar apenas duas vezes sobre aqueles que não produzem frutos, e ele cita 10 vezes características daqueles que produzem frutos. Então, vamos ver algumas dessas características. No versículo 2 e no versículo 6, ele vai falar para nós sobre aqueles que não produzem frutos. O começo do versículo 2, porque a parte B do versículo 2 fala sobre aqueles que produzem frutos, mas a parte A então fala sobre aqueles que não produzem. João 15, 2, a parte A do versículo: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. Então a característica do ramo que não produz fruto, ele é cortado. Versículo 6: quem não permanece em mim é jogado fora e seca. À semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Então as duas características do ramo que está ligado em Cristo, mas não produz fruto. Então primeiramente ele é cortado, depois eles são reunidos, são reunidos em feixes e são jogados no fogo, são queimados. Ou seja, são ramos que não produzem fruto. E isso qualquer agricultor aqui, pessoal que trabalha com café, por exemplo, se você tem uma lavoura que não está produzindo, automaticamente você vai cortar aquela lavoura na época da poda. Alguns cortam lá embaixo, perto da raiz, outros cortam pelo meio, para fazer ali a poda e aquela lavoura voltar a produzir. É exatamente isso que Cristo está dizendo. Não é no sentido de que nós somos imprestáveis ou de que nós não temos valor algum, mas é que não faz sentido você estar ligado à videira e não produzir fruto. Não faz sentido algum isso. Você está ali naquela plantação, numa lavoura, numa agricultura, e não produzir fruto. Então, automaticamente é necessário fazer o quê? Fazer a poda para que aquela videira continue saudável e possa produzir muito fruto. Então, meus irmãos, percebam isso. Deus não está dizendo que pessoas são descartáveis. Deus não está dizendo que qualquer pessoa pode ser jogada fora. Não é essa a ideia. Mas é a demonstração do amor de Deus, a demonstração da vida que Deus nos concede, e ainda assim nós rejeitarmos essa vida, nós recusarmos essa vida. Porque o que acontece com o ramo que não produz fruto é exatamente isso: ele está recusando a vida que Deus está dando para ele. Então Deus está dando vida, Deus está dando alimento, Deus está cuidando, Deus está manifestando amor, mas esse ramo está recusando, está rejeitando essa vida. E isso acontece, irmãos, talvez com alguns de nós, e nós precisamos estar atentos a isso, porque o primeiro questionamento que eu acho que você precisa fazer nessa noite é exatamente esse: eu estou ligado a Cristo? Eu estou em Cristo? Então é algo que você precisa responder para você mesmo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você precisa produzir fruto, porque não existe nenhum ramo que esteja ligado a Cristo, que receba a vida de Cristo e que não produza um fruto. Então, automaticamente, irmãos, é algo natural. Está ligado a Cristo, você vai produzir fruto. Ou seja, se você responde que você está ligado a Cristo, mas você não produz fruto, tem alguma coisa errada. Ou você não está enxergando os frutos que você produz, ou de fato você não está ligado a Cristo. Porque é algo automático. Você precisa produzir fruto, porque não é algo que você produza pela sua natureza, mas o fruto ele é produzido pela natureza de Cristo em nós. Então a natureza de Cristo, você foi enxertado, você foi plantado em Cristo, a natureza de Cristo faz você produzir fruto. O apóstolo Paulo, escrevendo
uma de suas cartas, vai dizer que nós éramos como um espinheiro e fomos enxertados na videira. E isso faz de nós então pessoas que produzem frutos. Então nós antes não produzíamos um fruto, não produzíamos nada que fosse saudável, mas quando fomos enxertados em Cristo, nós passamos a produzir bons frutos. Produzimos muitos frutos, porque é o Senhor quem faz isso em nós. Então essa produção, ela vem da parte de Deus. Então a primeira característica que Jesus Cristo vai ressaltar é que aquele que está nele precisa produzir fruto. Se não produz fruto, tem alguma coisa errada, vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Agora, o ramo que dá fruto. Então no versículo 2, a parte B, ele começa a falar do ramo que produz fruto. Então diz assim: todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto, ou ele o poda, para que produza mais fruto. Então, dependendo da tradução, vai falar que ele o limpa ou ele o poda. Certo? Então, a primeira característica é essa: quem está em Cristo está produzindo fruto. E essa pessoa vai ser podada, ou seja, vai ser limpa, para produzir mais fruto ainda. No versículo 3, ele vai reforçar isso, ele vai dizer: vocês já estão limpos, já foram podados pela palavra que nos tem ensinado. Então, irmãos, o que é que vai operar em nós a limpeza ou a poda? A palavra de Deus. E eu fico perguntando, então, por que será que tem crente, ou vamos usar outra expressão, por que será que tem gente que se chama cristã, mas que não lê a Bíblia? Por que será que tem gente que diz que é cristão, mas não se importa com a palavra de Deus? Não faz sentido isso. Se nós somos podados, se nós somos limpos pela palavra, por que você vai abandonar a palavra? Alguns, talvez com respeito, deixam a palavra aberta em um texto bíblico, mas a palavra aberta apenas, sem você meditar nessa palavra, sem você fazer a leitura dessa palavra, se alimentar dela, não vai trazer transformação para a sua vida, não vai mudar nada na sua vida. Porque o que acontece é que a Bíblia vai ficando empoeirada e a pessoa não lê. Então ela não vai fazer nenhuma transformação nessa vida. Para que sejamos limpos, podados. É a poda que Jesus vai dizer que é o Pai quem faz essa poda, mas é pela palavra, mediante a palavra de Deus, que a poda acontece, que a limpeza acontece em nossas vidas. E ele vai dizer então para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós podemos ser limpos, meus irmãos, pela palavra que o Senhor tem nos dado, a palavra que está registrada aqui, como nós lemos nos Evangelhos, como nós lemos em toda a Escritura Sagrada. Essa palavra opera em nós a limpeza, ou seja, a poda que é necessária, porque isso vai tirando de nós o velho homem, vai tirando de nós as obras da carne e trazendo para nós o fruto de uma nova vida em Cristo, o fruto de alguém que está de fato plantado, ligado a Cristo Jesus, porque sem Cristo nada podemos fazer. Segunda característica, meus irmãos, depois de sermos limpos, aquele que produz muito fruto permanece em Cristo. Não há como produzir fruto sem permanecer em Cristo. Para produzirmos fruto, precisamos permanecer em Cristo. No versículo 5 ele vai falar: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o crente, aquele que produz fruto, ele permanece em Cristo. E ele vai dizer aqui que ele produz muito fruto. Vejam bem, irmãos, não é uma produção esporádica que acontece de vez em quando, que a pessoa vai dar um fruto. Ele vai dizer: aquele que permanece em mim produz muito fruto. Então, mais uma vez o questionamento: será que de fato estamos em Cristo? Estamos produzindo muito fruto? Como é que é isso? Como é que está essa produção, essa frutificação em nós? Será que estamos produzindo muito fruto? De que forma que isso acontece? Será que eu não estou reconhecendo os frutos que estão sendo produzidos através da presença de
Cristo na minha vida, de estar ligado a Cristo Jesus. Então nós temos que perceber isso, irmãos. O crente, então, aquele que permanece em Cristo, ele produz muito fruto. Ainda o versículo 8 vai dizer: aquele que produz muito fruto, o crente que frutifica, ele glorifica o Pai. O versículo 8 diz assim: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então o Pai é glorificado na sua produção de fruto. Você produz muito fruto, o Pai é glorificado, porque você produz muito fruto. E esse fruto, como eu já falei, não é algo natural nosso, é dado pela ação do Senhor em nossas vidas, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você produz muito fruto e o Pai é glorificado. A honra, a glória é dada ao Pai pela sua produção, pela produção de fruto que você vai desenvolver. Permanecer em Cristo, meus irmãos, é obedecê-lo. Então o crente que frutifica, ele está em obediência a Cristo. O crente que está produzindo fruto, ele está obedecendo aos mandamentos do Senhor. Essa é uma característica importante. Estamos obedecendo, estamos em obediência aos mandamentos de Cristo. No versículo 9, versos 9 e 10, vai dizer assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, produzir fruto é obedecer a Cristo. E aí eu fico pensando, como que pode ter crente ou pessoas que se dizem cristãs que não obedecem a Cristo, que estão em desobediência declarada ao Senhor? Será que há como conciliar isso, pertencer a Cristo, estar ligado a Cristo, mas ser desobediente? Seria possível acontecer isso dentro de uma igreja? Nós pensamos automaticamente que não, né? Claro que quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é isso: não, isso não é possível. Dentro da igreja, não tem isso na igreja, não, de forma alguma. Mas infelizmente, irmãos, a realidade que nós vemos é essa. Então, ou tem alguma coisa errada conosco, né, com o evangelho que nós estamos dizendo que vivemos, ou Deus mudou, né? Alguma coisa está diferente aí, porque não é possível haver isso, né? Não é possível concordarmos com isso. Então, obedecermos, a frutificar é obedecer a Cristo. O crente precisa obedecer ao Senhor, e assim então estaremos dando muito fruto, permanecendo em Cristo. O versículo 11 é o versículo que fala sobre a alegria. Frutificar nos faz transbordar de alegria. Nós louvamos ao Senhor com alegria, nós temos prazer, temos realização quando produzimos muito fruto. No versículo 11: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Algumas traduções vão dizer para vocês transbordarem de alegria. Então, irmãos, como as pessoas que vão apanhar café, agora com a maquininha diminuiu um pouco isso, mas antes, quando o pessoal ia apanhar café na mão, as pessoas falavam muito sobre a alegria que era ir para a lavoura, o pessoal conversando o dia inteiro, brincando, fazendo hora com a cara um do outro, a alegria que eles tinham estar ali apanhando café. Então agora com a maquininha não dá para você brincar mais, não dá para conversar mais por causa do barulho, mas nós sabemos, as irmãs que já fizeram isso e relatam também dessa alegria, a alegria da colheita. Tem muito fruto, então nós temos alegria em poder colher esses frutos. Jesus Cristo nos fala da mesma coisa, irmãos, a alegria. Aqueles que produzem muito fruto trazem alegria ao Senhor. Produz muito fruto, então você tem alegria. A alegria do Senhor está em nós, e a nossa alegria é completa, é plena, por estarmos fazendo a vontade do Senhor, dando muito fruto. Ainda
Jesus Cristo vai dizer que, como discípulos dele, já não somos mais escravos, mas somos amigos. Então você se torna aquele que frutifica, ele se torna amigo de Deus, amigo de Cristo. No versículo 15 ele vai dizer: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, aquele que frutifica, ele se torna amigo de Cristo. Você não é um estranho, você não é um serviçal, você é um amigo do Senhor, e Ele traz a nós um conhecimento, ou seja, Ele revela a nós um conhecimento. E agora aqui, só abrindo um parênteses sobre revelar, não é o dom de revelação que a pessoa vai descobrir mistérios ou alguma coisa que está oculta, mas esse revelar aqui, irmãos, é o conhecimento que o Senhor traz a nós da sua palavra e da sua vontade. Aquele que produz fruto, que está em Cristo, recebe como amigo de Cristo, ele vai receber informação de Cristo, aquilo que o Senhor quer dar de conhecimento para a igreja. Então não é uma revelação de você descobrir algum segredo de alguém aqui, não é nesse sentido não, tá, irmãos? Aqui a revelação é o conhecimento da palavra, o conhecimento da vontade de Deus que Ele estabeleceu para cada um de nós. Agora Jesus Cristo vai dizer uma coisa que nos deixa um pouco triste, mas é uma das características também daqueles que produzem muito fruto, meus irmãos. No versículo 18, versículo 18 e 19, o Senhor vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Ou seja, eu tirei vocês do mundo no sentido de práticas mundanas. Então, uma coisa que Jesus Cristo vai falar como característica daqueles que produzem muito fruto é que nós seremos odiados pelo mundo. É claro que vivemos hoje numa realidade, que é a nossa região aqui, muito tranquila com relação a isso, mas algo que o discípulo pode esperar é esperar ser rejeitado. Você pode esperar isso da sociedade, pode esperar rejeição, você pode esperar ser odiado, principalmente conforme vai chegando o fim dos tempos. Quanto mais o fim dos tempos se aproxima, mais você pode esperar a rejeição e o ódio. A igreja tem uma grande tendência, irmãos. O discípulo de Cristo tem a tendência de ser hostilizado. É uma coisa que vocês vão perceber. Conforme o tempo se aproxima, a tendência é que o discípulo vai ser hostilizado. Essa é uma característica. Como Cristo foi odiado, como Ele foi hostilizado, nós também vamos passar por essa experiência terrível. Mas não é para desistirmos do Evangelho por isso, mas é para sabermos que estamos no caminho certo, que estamos dando muito fruto. Como algumas pessoas vão dizer, ninguém joga pedra ou pau em árvore que não produz fruto. As pessoas jogam pedras e paus em árvores que estão cheias de fruto. Raramente você vai ver alguma árvore que não tem fruto nenhum, levando alguma pedrada ou alguma paulada. Mas a árvore que produz muito fruto, sim, ela leva paulada, leva pedrada, leva bombizada, muita coisa, né? Porque todo mundo que passa ali quer pegar o fruto daquela árvore. Então, não é difícil, não é diferente na vida do cristão. O cristão que produz fruto, de fato, ele vai ser odiado pelo mundo. O mundo está no maligno, o mundo busca as coisas do maligno. Então, é uma característica natural que você seja odiado por você produzir muito fruto. Por último, irmãos, aqueles que produzem muito fruto, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Versículo 26 e 27 diz assim, João 15, 26 e 27: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio.
Então, duas características aqui. Primeiro, ser cheio do Espírito. O crente que produz muito fruto, ele vai ser cheio do Espírito Santo e ele vai dar testemunho de Cristo. Então, essa é uma característica que aparece aqui, dar testemunho de Cristo, porque o Espírito também dá testemunho de Cristo. O próprio Espírito testifica de Cristo. Então, nós também, como discípulos, como ramos que estamos ligados à videira, vamos produzir fruto, estar cheios do Espírito Santo e dar testemunho. Então, percebam isso, meus irmãos. Naquele momento, por que os discípulos ainda não haviam recebido o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo estava esperando Jesus Cristo subir aos céus. Então, Jesus Cristo ia cumprir o seu ministério, completar o seu ministério aqui na terra, subiria aos céus, e aí passaram-se 10 dias após a ascensão de Jesus. Então, Jesus Cristo morreu na Páscoa, ficou aqui 40 dias na terra ainda com seus discípulos. Quando completaram esses 40 dias, ele vai subir para os céus. E 10 dias depois era a festa de Pentecostes. Então, 10 dias após a ascensão de Jesus, seria, ou foi, a festa de Pentecostes. Justamente nessa festa, nós temos a manifestação do Espírito Santo de Deus vindo sobre a igreja. Então, os discípulos estavam reunidos e eles receberam o Espírito Santo. Foi aquele momento, então, que houve uma manifestação sobrenatural, o Espírito Santo vindo sobre eles. E aí o texto vai dizer, lá em Atos, no capítulo 2, que cada um falava em línguas diferentes, e cada pessoa que estava naquele lugar que eram de nacionalidades diferentes, ouviam na sua própria língua, no seu idioma, como se os discípulos falassem naquele idioma. Certo? Então eles ouviram, eles entenderam o Evangelho, entenderam a palavra do Senhor, entenderam a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, até aquele momento, os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo, porque Cristo estava com eles. Mas o Senhor vai dizer: olha, quando o Consolador vier, o Espírito da verdade, então vocês vão dar muito fruto, vocês vão dar testemunho de mim também. E isso acontece, então, ali em Atos capítulo 2. Então, cronologicamente, nós vamos pensando aí, em Atos capítulo 2 acontece isso. Porém, hoje, você não vai receber o Espírito Santo só quando você produzir fruto. Não é isso. Quando você creu em Jesus, você entregou a sua vida a Cristo, você já recebeu o Espírito Santo. Agora, uma consequência de ser cheio do Espírito é dar fruto. Porque ser cheio do Espírito é a videira, é o ramo que está ligado à videira. Ele está cheio do Espírito, ele vai produzir muito fruto, porque ele está ligado à videira. Então, automaticamente, você vai dar testemunho de Cristo, vai produzir fruto, porque você está cheio do Espírito Santo. Então, que assim seja, irmãos, a nossa vida, a nossa trajetória. Durante o mês de junho, então, nós queremos falar para os irmãos sobre frutificar. Estamos hoje trabalhando essa introdução para os irmãos entenderem que se nós não produzirmos fruto, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho, com o nosso cristianismo. Então é necessário verificar isso, o que está de errado, por que eu não estou produzindo fruto, para que nós então possamos começar a frutificar, irmãos. É necessário haver uma frutificação. Cada um de nós individualmente, então você produz esse fruto individualmente, porque está ligado a Cristo, mas também coletivamente como igreja, porque todos juntos estamos ligados a Cristo. Então precisamos produzir fruto. Mas, irmãos, enquanto nós louvamos o Senhor, os irmãos poderão ouvir e pegar os elementos da ceia. Depois vamos participar juntos, tá? Então você pega o elemento e aguarde para juntos depois participar. Graças eu te dou, Pai.
terça-feira, 19h30, tem célula na casa da irmã Natália. Se os irmãos quiserem participar, na terça-feira, 19h30. Nós vamos encerrar o culto dessa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um dos irmãos que vieram nos visitar. Deus possa te abençoar poderosamente. Muito obrigado pela sua presença. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, Pai, por esse tempo de adoração. Nós clamamos ao Senhor para que o Teu Espírito Santo continue nos instruindo, nos conduzindo a cada momento, Pai. E eu venho clamar, Deus, para que cada família aqui seja uma célula, para que cada casa seja uma igreja, ó Pai. Deus, que haja culto, que haja doutrina, ó Deus, que haja adoração nos lares dos Teus servos. Ajuda-os, ó Pai, a desenvolverem o culto doméstico, a estarem se reunindo, ó Pai, em suas casas para orar ao Senhor, para Te louvar, ó Pai, para buscar a Tua face, Senhor. Nós Te pedimos, porque assim cremos, ó Pai, que nossas casas, que nossas famílias estarão mais fortalecidas, ó Pai, ao buscarem a Tua santidade, buscar ao Senhor. Tens misericórdia, abençoe o lar de cada um dos Teus filhos. Senhor amado, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Amém.